Fala galera, aqui quem fala é o engenheiro agrônomo André Futman do canal Plantas Sem Mistério e do blog Orquídea Sem Mistério. Bem, venho aqui agora para falar de vocês sobre horta e principalmente horta em cultivo em recipientes, como aqui nas garrafas PET, horta suspensa, mas não especificamente de como fazer esse cultivo em si, mas que vai ser informações que vão ajudar vocês no cultivo geral de horta, principalmente temperos, mas também serve para plantas folhosas e também plantas de raízes e outras plantas, certo, pessoal? Então, vamos agora aqui começar a brincadeira, joia? Bem, pessoal, vocês estão vendo aqui essa horta suspensa, né? E vocês veem que tem cebolinha, por exemplo, aqui. Cebolinhas que estão bem fininhas, outras mais grossonas e ambas têm o mesmo cuidado. Lógico, o que difere aqui é o tempo. Essa aqui é mais recente e essa aqui é mais antiga. E sendo que tem alguns vasos aqui que já tem mais de 2 anos. Bem, eu estou falando isso, pessoal, pelo seguinte. Porque quando a gente vai cultivar uma salsa, uma cebolinha, uma couve, um repolho, um orégano, um manjericão ou qualquer outra hortaliça, a gente está lidando em boa parte com plantas que a gente chama de ciclo anual ou ciclo curto, ou seja, são aquelas plantas que nascem, crescem, florescem, dão fruto e depois morrem. E elas geralmente têm um ciclo que é menor que um ano, o tempo de vida delas. E também costumamos lidar com plantas de ciclo que o pessoal costuma chamar de bianuais. Como por exemplo aqui a cebolinha pode se considerar uma bianual. Um próprio manjericão, bem cuidado também, que são plantas de ciclo curto, mas um pouco mais longo. E que pode durar de 2 a 3 anos ou até mais, dependendo do cuidado. E temos também aquelas de ciclo perene, que tem um tempo de vida bem longo, que não tem um tempo definido. Aí podemos citar algumas ervas, como a hortelã, por exemplo, bem cuidada, você pode ter ela há vários anos. A própria cebolinha, que é considerada bianual, bem cultivada, podemos ter por muito tempo, por vários anos. E o próprio poejo, dentre outras também, a gente pode ter por vários anos. A capuchinha que vocês estão vendo aqui, entre outras, certo? Então vamos a alguns exemplos, só para deixar bem claro aqui para vocês, que isso vai ser muito importante para o andamento do vídeo. Joia? Joia? Plantas de ciclo anual. O exemplo clássico aqui, o alface. Alface vai colher depois de 2, 3 meses após o plantio, a gente está colhendo e acabou. Acabou a planta. Se não colher, ele vai pendoar, vai dar semente e vai secar também. O repolho, também anual. Colheu a cabeça, cortou o pé. É um exemplo também. Bianual, podemos citar aqui o manjericão, a própria cebolinha também, embora ela possa também ser considerada quase uma planta perene, e alguns outros exemplos de ervas também aqui. Perene, eu vou citar a capuchinha, que tem um ciclo indeterminado, a própria cebolinha, se bem cultivada também, podemos citar. E o principal exemplo aqui, o morango e o alecrim, como plantas perenes, que tem um ciclo indeterminado, podendo durar vários anos. Bem, pessoal, eu falei tudo isso pelo seguinte, que eu vou explicar para vocês agora aqui, que aí vai tirar muito mito, que é difícil, que não dá para cultivar, que não sei o que a minha planta fica feia, que é as fases de desenvolvimento, as fases do cultivo.
E essas fases é bom a gente entender pelo seguinte, porque cada fase vai exigir certos tipos de cuidado. E, dependendo da fase, a gente pode estar recuperando a planta ou não. Então eu vou mostrar para vocês agora as fases. Vamos lá? Bem, pessoal, a primeira fase que eu começo aqui é a fase do semeio, do preparo da muda, do plantio. É a fase da planta jovem, que você acabou de semear ou acabou de plantar a muda. É uma fase juvenil extremamente importante, que a planta ou não nasceu ou ainda não enraizou, se for foi plantada de estaquia. E essa fase, a atenção é total em relação à rega, à umidade. É uma fase que não pode faltar água. Nenhuma fase pode, mas essa fase é crucial, porque faltar água pode significar entre o pegamento da planta ou a sua morte. Aqui, por exemplo, ó, são plantas jovens, juvenis, feitas de estaquia. Aqui também recém-plantadas que estão nessa fase. E a terra tem que ter boa qualidade, uma boa adubação de plantio. Muito importante isso para a planta ter um bom desenvolvimento inicial, que é fundamental para o resto do processo. Certo, pessoal? Então fica aqui, essa é a fase inicial. Aí depois, pessoal, temos uma fase juvenil, que ela já está pega, já germinou ou já enraizou, que é uma fase ainda juvenil, que a planta começa o seu desenvolvimento de fato, que é quando vocês percebem que as folhas começam a desenvolver mais rápido e a planta começa aos poucos a ficar bem vigorosa. Como por exemplo aqui, ó, o jambu, essa muda de jambu, o agrião do Pará. Já está dando flor e tudo, é uma planta adulta, feita de estaquia, mas vocês podem ver que ainda é uma planta nova, está pouco ramificada. Então, ela ainda pode ser considerada jovem, dizendo que ela é nova ainda, plantada há pouco tempo, e está bem vigorosa. E está quase chegando no momento principal. Mas nessa fase também é muito importante a adubação, manter a rega, não deixar faltar água, porque se falta água nessa parte e ela começa a desidratar muito, ela não vai ser uma planta adulta forte e vigorosa lá na frente. E aí a gente pode ou perder ou ter uma erva mirrada ou ela demorar mais para desenvolver. Então, essa fase a planta está em pleno crescimento e a gente precisa garantir que ela tenha condição de crescer, ou seja, mantendo umidade adequada com as regas e uma adubação adequada. Uma boa adubação orgânica de plantio resolve esse problema geralmente. E essas terras adubadas que compramos prontas também. Certo? Agora vamos para a próxima fase. Próxima fase, pessoal, é a fase adulta, plena, é o auge da planta. É quando a planta entra no seu melhor estágio. Quando ela está produtiva, muitas começam a florescer e elas estão plenas, estão na sua fase mais vigorosa, mais bonita. Como vocês podem ver aqui, essa cebolinha, olhem aqui. Lembrem daquele vídeo que eu ensinei a fazer muda de cebolinha? Se não lembrem, vejam depois no lado direito do vídeo, que vocês vão ver como é que faz. Então aqui, ó, essa cebolinha já está no auge, entrando no seu auge, na sua melhor fase, na fase adulta, no auge, já em produção, podendo colher. As salsinhas também estão no auge, adultas, produzindo, tirando bastante folhas. Vejam aqui. Vou mostrar para vocês agora as outras plantas que estão no auge. Aquelas couves também, ó. Lembrem daquelas couves que eu fiz também um vídeo, como recuperar? Elas também estão no auge, na melhor fase da sua produção. Aqui também, ó, os temperos estão no auge, ó, muito vigorosos. Os alecrins estão no auge, na fase mais bonita. O morango está entrando no auge, produzindo morangos. Os
Aqui, ó, os poejos estão no auge, muito bonitos, vigorosos. O hortelã, olha esse viço. Mas para essa planta chegar nesse estágio, teve que ter aqueles estágios iniciais e não pode ter vacilado na adubação, na rega e nada disso. Veja aqui a cebolinha, ó, como ela tá grossa, muito bonita, olha só também. Então esse é o estágio do auge da planta, é quando ela tá mais bonita. Mas aí vem um outro estágio que não tem nada a ver com maus tratos, com nada. E ninguém precisa ficar preocupado porque a planta começou a ficar feia. É a ordem natural das coisas. Então vamos para o próximo estágio. O próximo estágio é o declínio. É uma fase em que a planta já está declinando. Isso por vários motivos, por causa da idade da planta. Vejam esse poejo e esse aqui. Esse aqui já está começando a declinar, ficar miúdo, mais amarelado, mas está vivo e está produzindo. Está vivo e produzindo, como eu estava falando. Mas esse aqui já está declinando e ele deve cada vez ficar mais miúdo, mais amarelado. É um exemplo. Também pela idade. E também um outro motivo que faz com que chegue ao declínio, principalmente quando a gente está pensando em recipiente, é porque as raízes elas vão ocupar todos os espaços, vão espalhar por todo o recipiente e vai chegar uma hora não vai ter mais para onde ela expandir. Então vai faltar área para ela expandir, consequentemente muita raiz, pouca terra, pouco substrato. Vai começar a ter deficiência nutricional. Então a planta não tem mais para onde crescer. E aí ela vai chegar num estágio que ela vai ficar mais estagnada, mais estabilizada. Aquela cebolinha grossa vai ficar igual essa, porque cresceu demais, mas ela vai se manter viva. No caso, por exemplo, das bianuais e perenes, elas vão se mantendo viva, mas elas vão sempre se manter nesse estado mais declinado, sem tanta beleza. Aqui também. O próprio manjericão que eu vou mostrar para vocês agora aqui, que é um exemplo clássico de declínio. Vejam só. Então, aqui ó, um manjericão que já está fino, comprido, com os galhos já com poucas folhas. Vocês podem ver, é um exemplo clássico de declínio. Eles estão em recipiente maior, cresceram, ficaram maiores, chegaram no auge, ficaram muito bonitos, mas depois passou isso e agora entra no estágio de declínio, tanto pela questão do espaço físico, que eles não têm mais para onde crescer no recipiente, e pela própria idade. O manjericão é uma planta anual ou bianual, que ele pode, bem cultivado, durar mais de um ano, chegando quase a 2 anos. Mas depois dos primeiros meses, depois que ele passa aquele auge bonito, começa a florescer muito, ele tende a ficar uma planta assim, muito engalhada, com folhas mais em cima, cada vez menores, mas ele estabiliza. Então ele vai ficando assim, crescendo lentamente e vai ficando ainda, dura um bom tempo até secar de vez. Plantas anuais, depois que elas declinam, elas morrem. Plantas perenes podem entrar no que a gente chama também no estado de dormência. Algumas plantas, por exemplo, a uva perde as folhas, o figo perde as folhas e outras tantas plantas perdem as folhas, né? Tem plantas como a cebola, que é uma planta de bulbo, quando está na época de colher, as folhas dobram e depois podem cair, que indica a época da colheita. E ela pode entrar em dormência se a gente não colher. Então tem tudo isso. Então depende de planta, cada planta é de um jeito. Se é perene, se é anual, se é bianual. Mas uma coisa é importante, pessoal, é que não devemos nos desesperar quando a nossa planta está em declínio, quando a nossa horta não está mais com aquele viço todo linda como estava, como vocês viram na parede. Aquela horta toda daqui a pouco vai começar a entrar na fase de declínio. Questão do clima também influencia muito, né, a planta. As couves, por exemplo, no verão já não ficam com as folhas tão grandes, tão bonitas, já ficam uma coisa mais miúda. Mas a gente pode manter uma planta em declínio por muito tempo e podemos recuperar e fazer ela voltar ao seu auge novamente.
E essas plantas a gente também pode aproveitar, e isso é o mais importante, por exemplo aqui no manjericão ou na cebolinha, é usar elas para a gente estar renovando a nossa horta. Porque com elas a gente pode estar fazendo mudas através de estaquia, desde que tenha bons galhos, que estejam bonitos, saudáveis. A gente pode fazer estaquia e com isso rejuvenescer a nossa planta e renovar a nossa horta. Isso, para a maioria dos temperos, funciona muito bem. Até para a própria couve, isso funciona muito bem. Só não vai funcionar para as anuais que morrem, que seu ciclo é curto. Mas nas perenes, nas bianuais, como a cebolinha, a gente pode estar renovando e recuperando. Aí fica uma dica importante. Quando é que a gente deve fazer isso? Gente, no caso de temperos e ervas, dá para se fazer o ano inteiro, mas tem uma época que geralmente é a melhor, que geralmente é no final do verão, início do outono, meados de outono. Geralmente é uma época que elas têm um desenvolvimento melhor para boa parte desses temperos, ervas e outras folhosas. E com isso a gente pode estar fazendo retirada de mudas de estacas para estar plantando e renovando assim a nossa horta, pessoal. Outra dica importante, na fase do declínio, a adubação ela não é muito eficiente. Primeiro que não tem mais espaço para crescer raiz, então a adubação ela pode ser mais espaçada, no máximo mais a orgânica, que a planta não vai responder bem, porque ela já está fraca, as raízes já não estão com todo aquele vigor. E também não se deve deixar a planta sem água, porque senão você pode perder, ainda mais elas em declínio, que elas já estão meio fracas, certo? E era isso que eu tinha para passar para vocês sobre as fases. Com essas fases a gente pode cuidar melhor das nossas plantas, das nossas ervas, temperos e tá fazendo os tratos mais adequados para cada estágio delas. E assim a gente não perde as nossas plantas quando elas ficam feias. Que agora a gente sabe que com essas plantas mesmo assim, nesse estágio, podemos estar tirando mudas e fazendo isso aqui. A renovação, pessoal. E é isso que eu tinha para passar para vocês, certo? Espero que tenham gostado e se sim, deem aquele joinha no vídeo e até a próxima, galera. Fui!